Hey pessoal, bem-vindos ao Extra Podcast, local onde comentamos nossos reality shows favoritos. No Instagram, nós somos o @Extra Podcast, no Twitter, o @Extra Podcast BR e nosso e-mail para contato é o extrapodcast@gmail.com. O podcast sai todas as terças e quintas nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast e Deezer. Nos sigam deixando like, comentários e etc. Eu sou o It, ao meu lado eu tenho a Isa e a nossa convidada, a chefe Marília Amorim, participante da quarta temporada do MasterChef Profissionais. Oi Marília, seja bem-vinda ao podcast. Muito obrigada por me receber. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A Marília participou dessa quarta temporada do MasterChef, então a gente vai comentar com ela o que ela achou da temporada, o que ela achou da participação dela. A gente vai conhecer um pouco mais da Marília, porque a Marília tem uma história interessante, né Marília? Conta pra gente como é que você começou essa relação com a gastronomia. Bom, eu sempre cozinhei, né? Desde pequenina, então, assim, desde os 7 anos de idade que eu cozinho. Minha maior inspiração foi minha avó, né? E eu fui mãe logo cedo, né? Eu fui mãe aos 18 anos, então a minha graduação foi um pouquinho mais para frente, né? Quando eu me formei em gastronomia, foi depois que eu já tinha voltado para o Brasil, né? Eu também já trabalhei como comissária de bordo lá em Dubai. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei decidida a estudar gastronomia, por causa das viagens, né? Eu conheci muitas cozinhas diferentes, sabores diferentes, culturas diferentes, então isso foi despertando cada vez mais, e aí eu decidi me formar em gastronomia. Aí, isso aí, essa brincadeira aí já tem uns 10, 11 anos, mais ou menos. Nossa, que Nossa, é uma legal. história grande. Você deve ter visto várias coisas diferentes mesmo, assim, por conta do Muitas. trabalho, né? Deve ter Uhum. despertado essa curiosidade, que legal. Não, Marília, e isso assim, porque você é pernambucana, né? O sotaque entrega aí, gente, ela é do nosso querido Nordeste. E trabalhou uns 4 anos em Portugal, né? Como é isso? Porque assim, no Nordeste já tem uma cultura diferente do resto do Brasil, porque o Brasil tem várias culturas. E vai para outro país, lá na Europa. Como é que foi esse choque cultural e se adaptar aos costumes de lá? É bem legal, eu gosto muito de Portugal, né? Eu sou suspeita de falar. Mas eu tenho morado lá agora nesses últimos 4 anos, trabalhado em restaurantes lá, né? Então, assim, como eu disse, eu já tinha viajado por vários países, várias culturas, então, para mim, não teve um impacto muito grande a mudança cultural, né? Mas tem seus pormenores, tem as curiosidades, tá? É difícil de eu falar alguma coisa de Portugal, porque eu gosto muito de lá, sou apaixonada, tanto pela culinária como pelo clima, país que é muito bonito, né? Ah, gente, é bom demais. Eu gosto muito de lá. Tô com morrendo de saudades. Ah, que legal. Eu tenho muita curiosidade de ir para lá, sabe? Eu tenho minha família tem uma descendência portuguesa, só que eu nunca visitei ainda o país. Então eu tenho uma vontade, uma curiosidade bem grande, assim, de ir para lá. Aproveita, vai sim. Aproveita que agora eles estão facilitando a entrada para brasileiros, né? Aí dá para ir conhecer como turista, dá para ir procurar emprego. Tem agora várias formas de tirar visto para a gente que é brasileiro. Então vale a pena, sim, conhecer, nem que seja para passear, conhecer só aquele país já é bom demais. Muita comida boa, muito lugar bonito de se ver. Ô, Ah, delícia. o Bacalhau. português, ele é muito amigável, né? Então, assim, é bem legal. Vale muito a pena. Então aí a Marília com seu mix, né, do Nordeste brasileiro com Portugal, né? E com isso E, tudo misturado, a Marília fez o quê? Tentou o MasterChef Profissionais. E como foi essa decisão? E como foi pensar em vir para o MasterChef? Porque o programa, a versão profissionais, estava paradinha, né? Não, por causa da pandemia, tem uns anos que não tinha. E esse ano resolveu sim. voltar. E como foi essa decisão total de mais uma vez mudar tudo e agora se aventurar no reality show? Ai, menino, eu não sei, essas coisas assim que não tem explicação, é quando tem de acontecer, sabe? O MasterChef eu já acompanho já há muitos anos, né? Eu digo que ele era meu companheiro de viagens. Eu viajava ou para a Oceania ou para a América do Norte, eu sempre assistia MasterChef, na época aqui no Brasil ainda. Quando começou a ter no Brasil, eu achei bastante interessante, né? A pegada do programa, mas era sempre amadores, e eu já estava estudando naquela época, já não podia mais participar dos amadores. Daí, quando teve o primeiro profissional, eu cheguei a tentar fazer inscrição, coisa e tal, mas não foi para frente, né?
Enfim, esqueceu-se, né, de falar de MasterChef profissionais, coisa e tal, pandemia, paraná. Passou-se muitos anos, né, foram 4 anos sem ter edições. E aí, estou eu lá em Lisboa, um belo dia, tinha acabado de chegar do restaurante, do trabalho. Aí entrou no Instagram e vi o anúncio lá no site do Instagram. Eu disse, meu Deus. Mandei para minha filha, né, na mesma hora. Eu disse, filha, olha isso aqui. Ela, mãe, se inscreva, porque é a sua chance, agora você está preparada, vá, vá, vá. Eu digo, vou nada, Letícia, eu estou aqui em Lisboa, deixa quieta essa história, deixa para lá. Mas, enfim, acabei fazendo o vídeo de inscrição. Infelizmente, no mesmo dia que eu fiz o vídeo de inscrição, eu recebi a notícia da minha avó, que estava mal, né, já estava hospitalizada. E pronto, e acabei esquecendo disso, mas minha filha deu continuidade à minha inscrição e acabou que eu fui chamada. E foi assim, mais ou menos, resumindo, porque muita coisa aconteceu nesse inteirinho, mas resumidamente foi isso. E é sempre uma jornada, né? Porque você estava em Portugal, né? Assim, tipo, estava do outro lado do Atlântico para poder ir se inscrever no Brasil. Nossa, realmente foi. Era a sua hora de vir participar do MasterChef Profissionais, certeza. Porque, né, tava É, tão longe, né? Quando tava perto aqui, tava sem ter temporadas no ar. Então, isso, você veio porque tinha que vir, Marilene. Tinha que ter você nessa temporada Profissionais. exato, era coisas da vida, não tem explicação não, quando tem que ser mesmo e acontece. E o que eu acho interessante é que, assim, às vezes a gente não bota fé, né, de que algo tão grande pode acontecer com pessoas ordinárias, né, pessoas comuns como a gente, que não, né, não era conhecida de lado nenhum e de repente estava ali no MasterChef, dentro daquele cenário que eu sempre vi, eu acompanho há muitos anos, né, o MasterChef, e já vi edições de todo lado do mundo, então vivenciar aquilo dali foi realmente extasiante, sabe? Ah, que legal. E como foi essa troca? Porque assim, você de pessoa que acompanhava o MasterChef se viu lá, de frente para três jurados renomados, com um monte de câmera filmando, caixas misteriosas, provas difíceis. Como é que foi vivenciar esse outro lado da moeda? Menino, olha, era como eu disse no programa, um faniquito da bexiga lixa, não tem como explicar esse sentimento, por mais que eu tente te dizer, só estando lá para saber o que a gente vive, sabe? Que é um misto muito grande de emoções, é a alegria, é o frisson de estar ali, é o fato de você estar vendo tudo aquilo que é muito distante da nossa realidade comum, né? Porque uma coisa é quando você trabalha na TV e vai todos os dias para aquele ambiente, mas para gente que não trabalha, é o que eu costumo dizer, né? O cozinheiro, ele se esconde na toca, né? A gente fica escondidinho ali dentro da cozinha, ninguém percebe a gente. Então, tá diante disso tudo é uma grandiosidade, né? Um mecanismo ali, os bastidores e tal. E tá diante de pessoas que você admira muito, né? Eu, pelo menos, eu sou fã de Ana Paula Padrão desde pequenina, né? Eu não ia dormir sem o boa noite dela lá no Jornal da Noite. Então, quando eu a vi pela primeira vez, assim, o coração vibra, sabe? E os três chefes que eu admiro demais, né? Então, é realmente muito emocionante, cara. É demais. E, assim, no primeiro episódio não tem como controlar os nervos. Ai, Clélia, eu imagino, A nossa. ansiedade tá lá em cima, cara. E, meu, é demais, é demais. Não tem palavras para descrever. Não, e você ainda pegou um momento marcante assim, porque a sua temporada profissional é a primeira temporada profissional da Helena Rizzo como jurada, né? Já que ela substituiu a Paola, então também era novidade para ela. E você pegou aquela famosa prova, né? Aquela prova de serviço, que foi uma bagunça que a Foi um gente ficou caos. desesperado. Se a gente que estava assistindo estava desesperado, imagina vocês que estavam fazendo, né, a prova. Como é que foi essa prova? Você falou que é nervosismo, né, da estreia, e ainda tem por cima pegar uma prova de serviço de Helena Rizzo. Angustiante demais. As duas provas do primeiro episódio, para mim, foi muito angustiante, porque a gente mal tinha entrado no cenário, conhecendo a cozinha. Daí a Ana Paula já chega e já diz assim: olha, três vão sair hoje. E a gente assim: ah, como Meu assim? Deus, que maluquice. Então isso já desestabiliza demais, né? Você, poxa, acabei de entrar e já estão dizendo que três vão sair dali de 12, né? Três. Então as possibilidades são grandes, né? Então, a primeira prova foi super tensa e a segunda prova, então, meu Deus do céu, foi aquele caos que vocês assistiram. A edição foi real, na verdade, assim.
A gente não se organizou, a comunicação estava falha, a gente estava acabando de se conhecer também. Então, o menu da Helena é muito delicado, muitos processos. Cada prato tinha 6, 7 processos, eram 6 pratos, 4 pessoas para fazer. Acho que eram 30 convidados, ou 20, não lembro, acho que eram 30 convidados. Então, assim, muita coisa para fazer em pouco tempo, sabe? Além de tudo, a ansiedade, a angústia, o medo, a insegurança, porque bate tudo, minha filha. Não tem esse que vai dizer que não bate a segurança, que bate sim. Por mais que você tenha conhecimento, por mais que você saiba o que está fazendo, chega ali naquela hora, você não lembra seu nome, quem dirá o que está acontecendo. Mas a gente até criticou, né, tudo isso assim nos episódios que a gente gravou, porque, meu Deus, estava na cara que ia dar maluquice, sabe? Que as coisas não iam dar certo. Parece que foi assim, pensado para flopar, né? Então, era óbvio pra gente que ia acontecer isso. E quando a Helena começou a mostrar aquele menu, já começou a bater o desespero, né? Aham. Pois é, e assim, fazer aquilo tudo sem um papel e uma caneta, sem a gente se conhecer direito. Meu, cozinha profissional, a primeira coisa que você faz é pegar um papel e uma caneta para anotar um serviço, uma lista de compras, o passo a passo do menu, a mise en place que a gente tem que preparar. Então, assim, é impossível você trabalhar dentro de uma cozinha sem você ter um papel, no mínimo, papel e caneta. E a gente não podia ter, né? Foi bem difícil. Mas fizemos história. Sim, é verdade. Da história do MasterChef, ficamos marcados, mas conseguimos superar. E alguns conseguiram, outros já saíram, enfim, faz parte do jogo. Ali a gente está ali para vivenciar vários tipos de coisas, né? Ali, como a gente dizia, a gente está dando a cara a bater, tudo pode acontecer. Pode dar tudo muito certo, pode dar muito errado. E no jogo só vai sobrar um, né? É verdade. Só um vai ganhar. 3 saíram, mas só um ganha, né? Então o Masterchef tem as regras do jogo. E você falando isso de superar, você conseguiu dar uma volta por cima, porque você depois conseguiu ter uns vários desempenhos positivos no programa, né? Porque como o nosso podcast gosta de trabalhar com dados, né? Não tem ninguém de exatos aqui nesse podcast, que a gente faz parte dessa equipe, mas a gente puxa uns dadozinhos assim, né? Vai no Wikipedia, vai no cantinho assim, dizendo desempenhos e tal. Você conseguiu uns altos desempenhos em sequência, e principalmente em rodadas que você foi testada mais ainda, né? Porque, por exemplo, teve a desvantagem do leilão, que você não participou de 3 primeiras rodadas. Depois você teve uma prova que você não foi bem na primeira parte, mas no desafio de eliminação você conseguiu ser um destaque positivo para quase vencer aquela prova. Então, como era isso de controlar esse nervosismo e transformar em destaque positivo? Ah, menino, meu, tem que focar, sabe? O nervosismo tá lá, mas você precisa focar no que você tá fazendo. Então, assim, a ansiedade ataca, mas você respira fundo e vai, sabe? Porque você tem que entregar. E confiar no seu taco, né? Assim, eu sei que, apesar das adversidades, eu sei que a minha comida é boa, entendeu? Então, assim, dentro dos meus conhecimentos, dentro do que eu sabia fazer, dentro do tempo que eu tinha também, eu procurava otimizar ao máximo o meu menu para que eu conseguisse entregar um prato que tivesse sabor, que eu acho que é o que mais importa para eles, sabe? Fiquei feliz com todos os meus pratos? Não. Poderia fazer melhor? De repente, sim. Mas ali, naquele momento, a minha ansiedade, meu nervosismo, tudo que acontece com a gente foi o que eu consegui entregar, entendeu? Assim, e realmente, vendo a minha linha do tempo, né, eu fui sendo destaque, depois, exceto no primeiro episódio, né, eu sempre fiquei entre os destaques. Só não tive o destaque individual, que era o que eu estava lutando ali na prova do Fogaça, né, no Fogaça contra o Jacan. Eu queria ganhar um destaque individual ali naquela prova, mas foi ao contrário. E o bom é que a gente vai chegar nessa prova daqui a pouco, a gente tem opiniões podcastais e pessoais nossas pra dizer, mas assim, uma coisa que você falou isso do seu nervosismo, e te via muito claro quando você cruzava os dedos e dizia, espero que dê certo. Você falava isso na frente dela e na riso, né? E isso é interessante porque mostrava que você é real. Porque o povo acha que chefe profissional pode dar qualquer coisa que vai sair um milagre, né? Ali na frente do prato. Que não é assim que a banda toca, né? A pessoa é profissional, mas não é expert em tudo que existe de gastronomia na face da terra, né? Então, claro que alguns vão se dar melhor num tipo de prova e outros vão ser. E até tem aquelas pessoas que são boas naquele tipo de coisa que acabam estando no mau dia e não indo bem. Mas uma coisa que
se destacou muito seu também foi os confessionários. A gente falava muito isso, né, Isa, aqui nesse podcast. De dizer Muito, que verdade. você começou a se soltar nos podcasts, nos confessionários, no caso, e tem um que você dá de uma risada gargalhada de nervoso, do desespero, que eu digo, gente, isso foi muito sincero, porque deu pra ver na cara da Marília que aquilo tá bagunçado e ela tá rindo mesmo, sabe? Então, como como foi trabalhar isso com essas câmeras, esses momentos na câmera e acabar falando e sendo de forma natural? Você já trabalhou alguma coisa assim dentro das câmeras? Não, YouTube, alguma coisa assim, stories ou não, não? não. Tudo eu e o que eu tô sentindo. Eu sou muito real, cara. Eu sou muito autêntica. Então, assim, se eu tô nervosa, eu tô rindo de nervoso, porque é melhor rir do que chorar, né? O que eu falei? Deu merda. O que você faz? Chora. E mesmo, faz parte, sabe? Eu tava vivenciando coisas dificílimas, tipo, eu acho que da maioria dos ingredientes que eu trabalhei, muitos eu não conhecia, tipo, a língua eu nunca tinha trabalhado. O próprio queijo me molei do mac and cheese, eu também nunca tinha Uhum. trabalhado. A entranha também eu nunca tinha trabalhado, apesar de ser uma carne fácil de fazer, mas eu também nunca tinha trabalhado com a entranha. Então, assim, tudo isso, quer queira ou não, afeta. Uma coisa é você na sua cozinha, no seu cotidiano, no seu dia a dia, chegar um produto que você não conhece, você vai lá, tem tempo de explorar, experimentar, ver como é que faz, se faz assim, se faz assado, tal, tal, tal. Mas ali dentro ou você tem uma ideia e segue nela, ou então você vai ficar embananado, vai atropelar tudo, vai perder tempo, e quando você vê, o relógio já foi, meu filho. Ali, aquele relógio armaria. Tem que relógio aquele. Mas essa espontaneidade, assim, e tudo que a gente via da Marília nos confessionários foi uma dos pontos altos para nós, viu, Marília? Porque a gente conseguia se conectar com essa parte, né, do desespero e da risada de que tá tudo dando errado, mas que tem que alguma coisa sair. Então, pessoalmente falando, assim, você é uma das minhas participantes preferidas, justamente por Oh. causa disso. Então, o dia que você saiu, eu fiquei bastante chateada. O pessoal tá de prova aqui. Eu também. Fiquei muito chateada quando eu saí. Não queria Ah, ter saído. e aquele prato do mac and cheese foi um dos que eu mais fiquei curiosa para experimentar. Tava bom, viu? Desculpa. Ah, Ainda ia falar justamente disso, da sua eliminação, porque foi numa prova bem assim, que era para testar vocês mesmos, que é uma prova nada mais nada menos que de serviço de Jacan versus Fogaça, ou seja, era duelo grande ali com os dois, e vocês já no top 6, né, tendo que se virar com isso, com 1000 preparos, sendo julgados por participantes de outras temporadas, mesmo sendo amadores, mas eles já têm conhecimentos gastronômicos também. E como é que foi, Marília? Porque você estava numa equipe que venceu. Como é que foi? Isso afetou de algum modo no desempenho na prova de eliminação? Porque você estava na equipe que venceu e foi para a prova de eliminação. E por consequência ainda foi eliminada. Como é que foi tudo isso? Assim, eu percebo o que os jurados quiseram dizer na avaliação individual que eles tiveram, né? Realmente eu tive alguns percalços para fazer sobremesa, como eu disse, sobremesa não é minha especialidade. Eu, tipo, nas minhas cozinhas, na maior parte das vezes a gente tem a área de patisserie separado, né? Então, assim, eu raramente mexo com sobremesa. Não tendo isso como desculpa, eu quis fazer a sobremesa, eu falei com os meninos, eles posso fazer a sobremesa porque eu queria me superar, justamente, que é o meu calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim. uhum. Então eu quis fazer a sobremesa para me superar. E, quer queira ou não, a nossa equipe ganhou, né? E pelo que eu entendi ali, a Ana Paula falou que, como sempre, a sobremesa salvou. E quando eles disseram que foi a minha sobremesa, eu fiquei passada, porque eu nunca imaginei que eu fosse perder para a sobremesa do Jacan com o Diego e a Thalita fazendo, né? Diego, Thalita e Ananda. Então, assim, quando eles disseram 18-2, eu disse, já sei que a gente vai para a prova de eliminação. E a amarela disse o quê? Como assim, a minha Uhum. sobremesa? Mas Ai, eu percebo que eles quiseram dizer que eu fiquei desorganizada ou que eu me atrapalhei um pouco e coisa e tal, porque era um momento do jogo que qualquer erro pode ser fatal, entendeu? Que é como eles dizem, são as regras do jogo, só vai mostrar um, então a gente precisa ter critérios para ir eliminando os outros jogadores. Então qualquer erro que você comete é um uhum. deslize que pode ser fatal. E foi E o que naquela aconteceu comigo. posição, os erros são ultramente aumentados, né? Exato, exatamente. E assim, a sobremesa tinha muitos processos. Ela parecia simples, mas ela tinha muitos processos. E um dos processos que eu perdi muito tempo foi
o mousse brigadeiro, né? Que tinha que ficar no fogo médio, baixo, 45 minutos. Numa prova de 2 horas e meia, eu perdi 45 minutos no fogão sem poder me afastar, porque eu tinha que ficar mexendo, não pode parar de mexer, sabe? Então, assim, Uhum. é aquela coisa que a tensão só aumenta. Você vê o tempo passando e você tá ali mexendo. O tempo passando e você tá ali mexendo, o negócio da fome. Sem conseguir fazer alguma outra coisa, né? Exato, sem poder fazer outra cena, sem poder ajudar um colega, ou sabe? Uhum. E como no time cada um ficou responsável pela sua área, então eu estava mesmo sozinha ali, fazendo aquela coisa que cada um focado no seu prato, né? Para dar tudo certo. Que tanta prova Uhum. que no final deu certo. Não, e nesse dia, a gente até falou, né, no podcast aqui que a gente aceitou 50% dessa colocação que eram os jurados que iriam decidir quem é a prova da eliminação, né? Porque é melhor do que botar o próprio time para se votar, porque às vezes, né, assim, e tal, eu acho que Sim. fica uma coisa mais crível pro público, se são os jurados avaliando, a gente tenta entender um pouco mais que eles mandaram para eliminação. Porém, Uhum. a gente tava nesse dia desse episódio, a gente recebeu a Kellen aqui, que foi a finalista da oitava temporada amadora, que ela estava lá também. E ela falou isso, questão também, que a sobremesa estava muito boa. E que ela disse que quando os jurados falam que a sobremesa decidiu, realmente é verdade, né? Que a sobremesa decidiu muito. E decidiu não só por pouco, decidiu de lavada. Então, Foi. essa opinião, gente, agora aqui é a opinião pessoal minha, que a Isa também concorda, gente, que eu achei a escolha do jurado errada, porque assim, eu sei que eles têm que avaliar vocês individualmente, mas você fez o prato vencedor. Então, eu Aham. pensei que você ia ser poupada justamente por isso. Eu sei que os 6 são muito fortes, mas eu tô dizendo, mas se a pessoa fez o prato que foi Vencedor. fundamental, né, que deu a vitória, então quem tem Uhum. que a pessoa mais salva daquele time ia ser É. você, porque você fez o prato que deu a vitória, que era o que todo mundo queria vencer, né? Então É. foi questões e mais questões aí que dá, assim, na minha listinha de coisas pra contestar os jurados no dia que um vier aqui no podcast, vai estar isso com certeza anotado num pontinho, pra eu perguntar pra eles, poxa, jurados, a gente pensava assim que, como eu falei, a gente entende os pontos que eles deram, mas se o seu prato tivesse sido um prato que não foi elogiado, tudo bem, dizer, tá, ó, não foi elogiado, teve a questão do desempenho dela e tal, mas não, foi o prato que deu a vitória pra equipe, como assim ela foi É. pra prova da eliminação? Então gerou É. aqui nesse podcast, né, umas revoltinhas também. É. Eu E entendo. até você até falou da questão do comentário da Kelly também, isso que ela falou que você até falou se cobrava bastante disso, né? Uma pessoa que se cobra Uhum. bastante, que é sempre colocada à prova. Então você acha que isso contou também pra te atrapalhar um pouquinho no MasterChef? Ah, sim, eu tava querendo fazer dar o melhor de mim, né? Tipo, dar o meu máximo, dar o meu sangue, dar o que eu pudesse para me manter ali, sabe? E a parte de eu me cobrar sempre é justamente por causa desse ambiente em que a gente, que é mulher, além de ter pouco espaço dentro da cozinha, ter pouco ouvida, passar por várias dificuldades, estão sempre duvidando da nossa capacidade, sabe? Então você tem que estar todo Hum. santo dia, você tem que provar alguma coisa para alguém que você sabe o que você está fazendo, você sabe o que você está falando, que você sabe o que sabe, é uma loucura isso. Uhum. Então tá ali, quer queira ou não, é uma competição, né? Ou seja, o seu lado competidor fica mais aflorado, né? É. Mas a minha cobrança é diária mesmo. Então, assim, lá estava só mais forte. Não, e com certeza esse tipo de coisa deixa marcas na gente, né? Então, eu imagino que. Imagino não, eu tenho certeza que é impossível se dissociar dessa autocobrança tendo vivido isso por tanto tempo, né? É verdade. É um bocadinho complicado. Mas a gente É. encara aí, vai levando no dia a dia, com um sorriso no rosto e o deboche em alta. Ah, isso mesmo. Ah, gente, porque Adorei. vocês não conhecem deboche pernambucano, a gente aqui da Ah, Paraíba sabe, a gente sente, a gente sabe. Quem acompanha a rixa Paraíba-Pernambuco conhece que os deboches vai pra todo lado. Tem que- é o tempero nordestino, gente, sendo levado. Por isso eu falei, gente, leve mais nordestinos para reality shows, porque é certeza o entretenimento também tá garantido. Porque a gente leva exato. alegria, diversão. Pode ver, porque assim, quando a gente vê você com seus stories com a Ellen, gente, foram maravilhosos esse final de semana vocês, os stories estavam ótimos de acompanhar. E a Ellen também é maravilhosa, outra nordestina também arretada. Eu digo, tá vendo, ó, e como é que tá a relação de Incrível. vocês, assim, que parece que é uma temporada que vocês se gostam bastante, né? Assim, eu vejo vocês interagindo, tô fazendo eventos juntos, estão se divertindo juntos. Como é que é essa relação pós-Masterchef?
Sim, até mesmo porque a nossa temporada foi bem curtinha, né? Nós fomos 12 participantes e a temporada foi super curtinha. A gente se entrosou muito bem e a amizade segue, né? Fora do programa. Então a gente está sempre procurando estar juntos, fazer eventos juntos. Aqui a gente que é do Nordeste, a gente procura tá sempre se vendo, dá um jeito de ou ir para Recife, ou ela vir para aqui para Aracaju, para a gente se encontrar. Mas a ideia é estar o máximo possível junto, né? Enquanto puder. Eu, enquanto estiver aqui nessa temporada do Brasil, eu quero fazer o máximo possível de evento com eles e aproveitar aí esse display, né, que a gente está vivendo agora. E teve, assim, teve algumas provas, eu vou perguntar no plural, que você gostaria de ter feito, porque eu sei que a vegan você queria fazer. Né, eu vi você tweetando, postando sobre isso, que queria fazer a vegan. Então, Queria. teve quais provas você gostaria de ter feito que sabia que ia conseguir fazer algo bem legal? Tipo, nossa, essa prova deveria ter tido quando eu ainda estava no programa. Uhum. Eu acho que é mais especial a vegan. A que eu não queria estar de jeito nenhum era a tal do macarrão. Desastre. Desastre total. Não, mas a vegan eu queria muito ter feita. Ela, porque ali os pratos todos que foram apresentados foram pratos que eu já fiz, que é o que eu trabalho no meu dia a dia. Inclusive, o que eles destacaram lá, que eles fizeram o Beef Wellington, né, que é a releitura do Beef Wellington, que é com a beterraba, foi o mesmo prato que eu fiz na inscrição. Então, quando eu Ah, vi aquilo dali, eu disse, eu não acredito. Meu Deus, oh, é pra eu estar aí, gente, fazendo essa prova. Se bem que se pá, tivesse passado pela prova do porco, acho que eu iria direto para o mezanino. olha. E tem também aquela coisa aquela maldição do MasterChef, né? De tem muita gente que samba Na na prova, especialidade, na né? especialidade, é verdade. Sabe? Então, Pô, e é outra cena também, né? A prova vegan, 1 hora e meia para sobremesa e prato principal. É bem é, puxado, porque os pratos vegan, para você dar ponto, dar liga, dar tudo, é mais complicado do que os pratos que levam ovo, manteiga, farinha, etc, etc. Então, o risco de errar é muito maior em pouco tempo, especialmente sobremesa. E é bom que o programa tá dando visibilidade, né? Porque como a gente falava antes, que quando tinha prova em equipe, que tinha para servir para 200, 300 pessoas, e quando tinha pessoas vegetarianas e veganas, o povo só servia salada e sopa. Eu digo, não, gente, cozinha vegetariana e vegana não é só isso. Tem um leque de opções, e eu tô gostando que o programa tá trazendo isso, né? Pra mostrar pra gente que tem como fazer muitos pratos maravilhosos, que todo mundo Ah, dá com pra certeza. provar. E é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de transformar os pratos tradicionais que a gente vê no dia a dia, né? Sei lá, exemplo de lasanha, feijoada, sei lá, escondidinho, etc, etc. Transformar tudo isso em vegan, que é o prato de comfort food, que acalenta a alma, sabe? Só que tem produtos de origem animal. E é muito legal. É o que eu mais gosto de fazer, é isso aí. que legal. Isso é E bem tem uma interessante. tendência muito grande agora no mercado também, né, Marília? Pessoas procurando isso e não só, como o Rich falou, não só querendo comer sopinha, mas realmente procurando alta gastronomia, Refeição. né? Isso, isso. Está em alta, graças a Deus, e as pessoas estão abrindo mais a cabeça, inclusive pessoas que comem e se alimentam de produtos de origem animal estão abrindo a cabeça para experimentar esses pratos, experimentar esses novos sabores, que é importante também. Também é uma das coisas que eu gosto de fazer, é quando as pessoas que não são veganas, né, e dizem assim, eu queria experimentar esse prato, tem cara de ser bom. Então, quando experimentam, dizem, nossa, é realmente muito bom. A carne não faz falta, não sei o quê. Então, assim, isso é o que mais me alegra. E se eu puder tocar no coraçãozinho de alguém, mesmo que seja só uma pessoa, já fico feliz. Legal. Ah, isso é muito bom. E é muito interessante porque é questão de criatividade, né? E vocês, como são profissionais já, também têm a criatividade um pouco mais aflorada, né? Já estudaram, já têm experiência. Então é muito bom mostrar essa criatividade nos pratos, porque transformar as comidas que são com carne em pratos vegetarianos exige, né, um trabalho enorme e um talento também. Então é muito interessante. Eu acho que eu que como muita carne vou fazer o teste e procurar pratos assim também. É pensar fora da caixa, né? Tive um pouquinho de prática, graças a Deus. Meus primeiros anos em Portugal, eu assumi um restaurante vegano e a gente tinha buffet de comida vegana.
Então, todos os pratos do restaurante, nenhum tinha produto de origem animal. Então, assim, para buffet, você tem que ter uma ideia muito ampla, né? Porque são vários pratos, várias horas do dia. Então, buffet, né? Buffet livre, aberto. Então, Hum, o fluxo de gente é grande. Então, assim, a criatividade tem que estar lá em cima sempre. Nossa. Nossa, é muito. É difícil. O povo acha que ir pro MasterChef a pessoa vai só pra fazer também pratinho, né? Tem que ter criatividade, dá também. E o povo se esquece, né, Marília, muitas vezes, que existe mais de um preparo para um prato. Não tem como o prato ser só aquilo, né? Tem muita coisa para aquele prato chegar ao que é apresentado. E eu quero usar isso como gancho para te perguntar isso da recepção da internet para você. Como é que foi a sua recepção? Eu vi que tem gente que encrenca, mas é porque assim, gente, infelizmente esses encrenqueiros de internet estão em todo lugar. Gente, não existe um pesticida ainda para gente passar nas redes sociais, esse povo não aparecer, né? Mas como é que foi lidar com isso? Você recebeu algum tipo de Ah, hate? Te incomodou no tanto ou ah, você foi nem aí? eu tive muitos haters, ainda tem, né? O povo ainda manda dizer que eu não sou profissional, que isso, que aquilo outro. Mas, assim, os haters aumentam a audiência, né? Então, eu sou Isso do tipo, aí. fale bem, eu fale mal, mas fale de mim. Se você gosta de perder, se você gosta de mim, eu tô vivendo a minha vida. É isso. Que o banco que o povo, como você falou, o povo vai dizer que você não é profissional. Se você mandar aquela pessoa ligar um fogão, ela explode a cozinha do MasterChef. Sabe? Então, É, né, porque é muito fácil. Foi até um tweet que a gente compartilhou, que eu vi até o Wilson repostando, ele falando que, como assim, dava eu assistir o MasterChef profissionais julgar eles comendo um pão queimado, que eu mesmo fiz, né? Então, porque o fã do MasterChef é isso. Sendo que alguns não se esquecem que existe uma barreira, até um limite, né, onde você pode ir. Tipo, você não gostou que a pessoa ficou? Tipo, ok, eu queria que tivesse saído. Ponto final. Não precisa ir no Instagram da pessoa dizer que a pessoa não é um profissional, né? Porque a pessoa é, gente, é MasterChef profissionais. Ninguém vai ali, eles não estavam no meio da rua e perguntou, é, ei, você quer participar do programa? Não foi assim, né? exato. O Tem próprio todo um processo, programa não Celeste. iria selecionar pessoas que não estivessem trabalhando na área, né? Há alguns anos, no mínimo. Mas acontece. As opiniões são divergentes, né? Como diz a história, nem Jesus Cristo agradou a todos, quem sou eu na fila do bicho? É, Você agradou a exato. gente, Marília, então Ai, fica que aí bom, que como bom. uma das nossas É. preferidas totalmente. Ai, que graça, que bom, gente. Muito obrigada. Eu também E a gosto gente muito fala. dos podcasts de vocês, do que vocês falam. Acho bem sensato, assim, a opinião de vocês. Ah, muito obrigada. Eu queria saber, assim, ó, hipoteticamente falando, você chegou na final. Como é que você. Porque, assim, a gente vê sempre as pessoas falando que já começaram a pensar no menu da final e tal. Se você tivesse na final, se tivesse chego lá, em que você iria basear o seu menu? Você iria para esse lado vegano ou não sei, uma coisa Não, mais diferente, eu assim? iria defender a cozinha flexitariana, Olha, que flexitarianismo, ela é uma vertente mais consciente, de você se alimentar de maneira mais consciente. Você come de tudo um pouco, vamos dizer assim, mas sempre se preocupando da origem, de onde vem, do plantio, do cuidado, sabe, do descarte, uma cozinha mais sustentável, mais, vamos dizer assim. Então, o meu menu seria uma volta ao mundo, que eu ia pegar a minha influência das minhas viagens pelo mundo e iria ter, sim, prato vegano, vegetariano, prato de peixe e carne e sobremesa vegana e sobremesa normal. Nossa, seria bem Mas, interessante. mas Seria bem aí interessante mesmo. cada prato seria de alguma parte do mundo, entendeu? legal. Olha, fica aí. É, Se isso. tivesse um MasterChef profissionais a revanche com esse participante, você voltaria? Ai, eu não sei. Não sei, sinceramente. Só quando eu recebi o convite agora para decidir se eu vou ou não. Vai, fica a dica, É, Band. é tudo muito bom, mas é muito intenso, é tudo muito intenso, cara, ali dentro. E pra gente que foi curtinha a nossa temporada, então foi tudo porradão mesmo, assim, Mais sabe? intenso ainda, né? Nossa Senhora. É, foi E pesado.
E coisas também que ele comenta, porque, por exemplo, uma coisa que eles podem cobrar no nível amador, tem coisa que o amador errando, eles podem considerar, tipo, é uma pessoa amadora errando. E tem coisas que é vocês errando que vocês não podem errar na visão dos jurados, né? Tipo, não pode. Aí começam a exigir muito de vocês e vocês se sobrecarregam, né? Porque é tipo, às vezes um prato que demoraria 4 horas para ser pronto, você só tem só 1 hora e meia para fazer aquele prato. Então, Quando realmente, tem a meia hora, sobrecarrega, né? geralmente é 1 hora. Isso quando você não tem a punição de twist de prova, né? De perder 5, 10, 15, 20 minutos ainda por cima, né? Tem isso. Não, a gente não pode, não tem esse luxo não de perder tempo nenhum. A gente usa até o último segundo, se for preciso, sabe? A Ana Paula contando a regressiva e a gente ali fazendo o que for para realizar o milagre. E é como o próprio Diego falou, né? Que ele, quando ficou comigo, né? Na Berlinda, como diz a história, você se cobra demais ali dentro, né? E quando você comete um erro, você fica assim, poxa, o que é que eu tô fazendo da minha vida, sabe? E, tipo, se fosse uma cozinha normal, você pode cometer erros, pode consertar os seus erros. Tem ali um laboratório que você testar, não sei o quê, muitas horas, como você falou, né? Para fazer um prato, e lá não. Lá é porrada e tchau. Não tem desculpa, não tem margem para erro. É o famoso tiro, porrada e bomba, né, gente? É ali, tá, não tem pra onde correr, que é prova difícil, difícil. Eu achei essa temporada mesmo com temporadas com provas bem difíceis de serem feitas, porque era uma coisa complicada, que a gente falava, gente, é profissional, Nossa, mas estão aquela pegando pesado o confeitaria povo. japonesa, meu Deus do céu. Que susto Nossa, aquilo ali. sim, A verdade. gente sabia que eventualmente teria confeitaria, né? A gente sabia disso. Mas eles pensaram, o que é que esses caras fizeram aí já de confeitaria que não fizeram ainda? Peraí, deixa eu pegar aqui. Ah, japonesa, vem cá. Gente, eles juntaram duas coisas muito malucas ao mesmo tempo. Nossa, quando eu vi aqueles doces que ela disse, vocês vão ter que fazer uma parte de reprodução de. Poxa vida, agora lascou. Nossa Como é que eu Senhora. vou fazer um negócio delicado desse, meu Deus do céu? Não sei nem pra onde é que vai. Muito difícil, mas entregamos, né? Todos entregaram. E os próprios jurados falaram que a gente tinha chegado na prova ali, tinha chegado no programa ali naquele episódio. E realmente, tipo, todo mundo de parabéns. Mas, infelizmente, sempre tem o melhor e sempre tem o que menos melhor, vamos dizer assim, não vou dizer que foi pior. É o jogo. São as regras do jogo, né? Como ele falou, tem que. É, Tem uma competição, não é, infelizmente, não é um jogo onde os 12 começam cozinhando do começo ao fim, né? Toda semana sai 3, no caso, né? Sai 3 no começo, sai um por semana e só um vai ganhar. E falando nisso, esse episódio tá saindo na terça-feira, que é o dia da final. E aí, Maria, tem alguma torcida? Tem Diego e Thalita na final. Você tem alguma aposta? Tem alguma torcida? Ou tá torcendo pra 50-50%? eu tô torcendo pra Thalita, porque eu acho que nós mulheres merecemos ter o máximo de títulos que for possível da gente ter, sabe? Tem essa representatividade. Mas o Diego trilhou um caminho brilhante, né, cara? O Diego é muito bom no que ele faz, tem muita experiência e é difícil dizer quem vai ganhar. Mas eu tô torcendo pela Thalita. Olha Bem aí. francesinha, então, hein? É, É, a francesinha conquistou o francesão. Boa. mostrou que o Jacan tem coração às vezes, né, gente? Porque o Jacan às vezes parece que não tem, mas tem coração sim, gente. Às vezes ele tem. E pro É, futuro, Marília, quais são os projetos? Vai voltar para Portugal? Vai ficar no Brasil? eu fico um bocadinho de tempo aqui, agora esse final de ano, e volto para Portugal no início do ano. Fé em Deus. Tem uns projetos lá para dar continuidade e pronto, é isso. Eu vim mais para participar do MasterChef, né? Minha vida já é lá, já atuei com lá. Minha filha também vai para lá para fazer faculdade, então eu volto para lá em breve. Não, inclusive, quando mostrou o seu VT, né, que conhecendo os participantes essa semana, quando você mostrou sua filha, eu falei, gente, a Marília é uma irmã, porque vocês são parecem irmãs. Eu digo, gente, é irmãs. A Marília teve essa menina há quantos anos, gente? Porque como é a geração nova. Né? Então, É, vendo, gente, graças à filha da Marília, ela foi pro MasterChef. Ela pois veio é, no MasterChef, no caso, então, profissionais, trazer o tempero pernambucano pra gente. Né? E pois é. tempero pernambucano com pitadinhas portuguesas, né? Porque 4 anos em Isso, Portugal não é pouca coisa, não. verdade. Assim, infelizmente não tive tempo de fazer nenhum prato português por causa das provas, que são muito diferentes, né? Mas queria ter feito.
E Ia quem ser muito quiser legal. acompanhar a Marília, a gente vai nas redes sociais dela. Não para dar hate, gente. Vai para dar like, dar o coraçãozinho, fazer comentários positivos, ver os stories dela. Porque assim, a gente aproveita que quando ela tava com a Ellen, tem lá. Quem tiver assim, né, tem 24 horas cada stories. Tá bem maravilhoso, como eu falei. A diversão das duas lá. Com a Claudinha Pois também, é. também tava lá. É, Então vão a, lá. gente, a gente vai assistir a final juntas, eu, Claudinha, Ellen, a gente está querendo fortalecer aí essa força do Nordeste e representar a força da mulher também. Vamos estar juntas. Então é isso. Marília, eu quero agradecer muito a sua participação. É sempre bom a gente receber participantes do MasterChef aqui. Você é, como a gente falou, a gente quando elogia um participante não é porque ele tá vindo aqui, não é porque a gente elogia o episódio, os podcasts inteiros, e quando vem aqui a gente só reforça, mas você foi maravilhosa a sua jornada. É difícil achar hoje em dia no Brasil, gente carismática em reality show, e você conseguiu preencher esse requisito pra gente também, porque o Brasil em 2002 não tá muito bom de carisma não em reality show, mas você nos confessionários entregava tudo, é uma excelente Oh, cozinheira, e foi muito bom te acompanhar. A gente ficou triste quando você saiu aqui nesse podcast. oh, também fiquei triste. Verdade. Aí. Mas infelizmente é só para um. Eu queria ter ficado mais, eu queria, né, poder ter apresentado umas coisas. Não foi desse jeito. Então eu sigo aqui com a minha vidinha. Quem quiser me acompanhar nas minhas redes, eu tenho Instagram, TikTok, Twitter, tá tudo aí, tá tudo no ar. É, vai estar tudo na descrição aqui desse podcast, gente. Vocês podem lá seguir a Marília, que é pra ver também que ela vai comentar, vai estar lá com as meninas assistindo a final. Então, vamos ver lá os stories dela na final, os comentários dela, ver se ela acertou, olha, que ela postou na Thalita. Vamos ver se ela acerta. Ela e a Isa, no caso, apostaram na Thalita, né? Porque eu apostei no Diego. Então, A vai ter. gente, a gente vai estar comentando tudo, detalhe por detalhe. Aí, gente, vê as avaliações, tá vendo? As avaliações dela, de chefe profissional, hein? Estão achando o quê? Estão comentando também. E nossos É, comentários, humildes comentários amadores, né, do meu e da Isa, vão sair na quinta-feira. A gente vai falar o que a gente achou da final. Né? Mais uma final do Masterchef chegou aí. Temos a comentar. Como falei, agradecer a Marília por vir aqui. Também agradecer a Marina e a Endemol por deixar os participantes virem aqui. A gente sabe, tá vendo? A gente sabe que não pode maltratar os participantes. Não maltrata aqui, Marina. Fique tranquila. A gente tá tudo feliz com os participantes aqui. A gente não faz nada demais. A gente não, porque tem vezes, tem episódios que você pode ver que a gente se excede um pouquinho com a Band. Mas como eu falei, se a Band fizer uns pics bons pra gente começa a amar tudo, qualquer decisão feita do jurado, a gente começa a dizer que foi tudo sensato. Mas não, a gente fala tá assim, de nossas certo. visões de reality show, mas é sempre bom ver os participantes por aqui pra contarem um pouquinho mais, né? Por exemplo, conhecer um pouquinho mais da Marília, conhecer um pouquinho mais de outros participantes que virão aqui também, porque quando a Marília comentou que estava ouvindo a gente, eu te falei, Isa, a gente vai ter que trazer a Marília aqui. Ela falou que tá escutando a gente, então vai ter que trazer aqui pra gente conhecer um pouquinho mais dela, porque, né, gente, é Nordeste, a gente também tem que trazer os nossos nordestinos pra cá. Isso, Mas, que bom. obrigado a todo mundo que nos ouviu. Até quinta-feira com os comentários da final do MasterChef. E não esqueça que essa semana tem um episódio especial na sexta, porque a gente não para de comentar reality show. Até a Corrida das Blogueiras que vai estrear, a gente vai comentar o primeiro episódio. Então, até o próximo episódio e tchau! Tchau. Obrigada.